Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. E eu me chamo Tânia Lee. Depois de alguns dias de férias, voltei com tudo, com a nova bolsa, com o novo modelo. Olha que linda essa bolsa. Essa bolsa é a bolsa do verão. Esse amarelo está em alta nesse ano agora. Então, olha que graça que ficou. Dá para você usar como dia a dia ou você também pode ir à praia com ele. Vou dar todas as dicas para vocês e vamos trabalhar com essa bolsa com fio náutico, tá bem? A alça em couro, tá? Vai ser toda forrada. Coloquei esse tassel maravilhoso aqui, que ficou uma gracinha. E é isso então, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos familiares. Se inscreva no meu canal também, tá? Assim você tá me ajudando a gravar novos vídeos para vocês, tá bem? Então, bora para a lista de materiais? Então, vamos para a lista de materiais? Então, para fazer essa bolsa, eu vou usar o fio náutico de 4 milímetros com agulha 6, ó. Minha agulha é 6. Então, deixa eu falar uma coisa. Para você pode usar outro tipo de fio. Você pode usar fio de malha. Só que o fio de malha que você for usar, dependendo da espessura, você vai usar a agulha. Então, a cada espessura vai ter uma agulha. Eu vou deixar o link também para vocês de um vídeo que eu também ensino como usar a agulha de acordo com cada fio, tá? Então, você pode usar fio de malha, não precisa ser o fio náutico. Então, o meu é fio náutico de 4 milímetros, eu vou usar com 6, com agulha 6. Vou usar também tesoura, agulha de tapeceiro, marcadores e esse tassel. Vou deixar o link de como que faz o tassel também, tá? Botão imantado. Se vocês não tiverem esse modelo de botão, pode ser aquele só de imantado, não precisa ser esse que tem esse corinho. É que eu tenho aqui em casa, então vou usar esse. Vou usar uma par de alça com essas argolas aqui. O meu é de couro, tá? Ele tem 1,5 de espessura por 55 de comprimento, cada um, tá? Então, é um par de alça e fita métrica. Deixa eu falar outra coisa também. A minha bolsa, essa que eu vou fazer agora, eu vou fazer com forro. Aí fica critério de cada um de fazer ou não com forro. Se você fizer com forro, eu vou usar tricoline, tá? Que é esse aqui, a estampa é esse aqui. Vou usar também agulha de costura, alfinete e linha de costura. E a máquina de costura também, que eu vou acabar costurando. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esses acabamentos aqui, ó, tá? Do forro. Então, aí esse forro vai ficar, como eu falei, vai ficar de critério de cada um, tá bem? Então, a lista de materiais é isso. Então, vamos embora para a aula, então? Antes de iniciar a aula, esqueci de colocar o isqueiro na lista. Por que eu preciso do isqueiro? Porque o fio náutico, ele é feito de polipropileno, então ela vai acabar desfiando se eu não der uma queimadinha. Então, quando eu ponho o fogo aqui, ó, a gente sempre pega o fogo do azulzinho aqui, ó. A gente derrete um pouquinho, só pra ele não desfiar, ó. Assim, ó, ele não desfia o fio, tá bem? Apenas pra isso. Então, vamos lá. Eu vou me iniciar com o anel mágico. Eu ponho o fio náutico aqui na mão, eu dou uma laçada aqui pra trás, ó, tá? E eu já puxo ele aqui, ó. Pronto. E eu faço uma correntinha. Eu vou iniciar... essa bolsa nós vamos usar apenas pontos altos, tá bom? É uma bolsa super fácil de fazer, sem complicação nenhuma. Então, você que é iniciante, vai ser fácil, porque ele só vai exigir ponto alto. Então, eu fiz uma correntinha, agora eu vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo eu faço da seguinte maneira. Introduzo a minha agulha no meio aqui do anel mágico, eu vou por trás, eu laço e puxo o fio para frente. Laço novamente e puxo o fio para... Puxo, engancho, quer dizer, o fio, eu faço um ponto baixo. Nessa última laçada aqui, ó, eu vou introduzir minha agulha aqui no meio, laço novamente e puxo. Fiz outra laçada, laço novamente, pego os dois juntos. Então, olha, esse ponto que eu fiz aqui, ó,
que são 2 pontos baixos, é referente a um ponto alto. Por que que eu fiz desse jeito? Porque, olha, deixa eu mostrar para vocês. Como eu já tenho uma parte pronta, ó, a bolsa vai ficar assim, certo? Então, esse canto aqui, ó, a gente tem que reforçar um pouco mais para ele não ficar com o fio muito solto. Então, é por isso que, para dar um acabamento melhor, tá? Então, eu tô fazendo desse jeito, então, para me iniciar o primeiro ponto alto. Então, como esse daqui já é referente a um ponto alto, eu preciso de mais 7 pontos altos. Então, 7 pontos altos, vou fazer o segundo ponto alto, ó. Eu laço o primeiro, introduzo aqui no meio e puxo. Laço de novo, agulha, puxo 2 e puxo 2. Novamente, eu laço ele aqui, introduzo aqui no meio do anel mágico e puxo ele de trás para frente, ó. Eu vou laçar de novo a minha agulha, pego essas 2 primeiras laçadas, depois laço de novo, pego as outras 2 laçadas. Então, temos 3 pontos altos aqui, certo? Ó, 3 pontos altos. Então, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Eu vou adiantar o vídeo, tá? Então, fiz 8 pontos altos. Esse fio aqui que eu fiz anel mágico, eu vou puxar ele. Vou fechar bem, ó. Puxem bem, ó. Dá uma massagem nele, né? Vamos dizer. E dá uma boa puxada. Ó, ficou desse jeito. Nós vamos começar assim, ó, com meia lua. Essa bolsa. Então, vamos... Agora, para fazer a próxima carreira, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha. Viro o meu trabalho para a esquerda, ó. Viro o trabalho para a esquerda. Vou fazer novamente aquela primeiro ponto aqui, que eu vou fazer um ponto baixo. Ó, fiz um ponto baixo. Vou fazer outro ponto baixo, mas pegando essa alcinha aqui, ó. Ó, essa aqui. Deixa o meu foco do meu vídeo na minha câmera, ó. Eu vou pegar esse aqui. Vou introduzir a minha agulha aqui no meio, ó. No meio da alcinha, ó. Vou laçar ele. Faço outro ponto baixo. Esse aqui já é referente ao meu ponto alto, tá? Então, nessa segunda carreira, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aumento em cada ponto de base aqui. Como são 8 pontos altos na carreira anterior, então nós vamos ter 16 pontos altos, certo? Então, vamos lá. Fiz um, vou fazer outro no mesmo ponto. 2 pontos altos. Ou um aumento. Aqui já foi um aumento. Vou fazer mais um aumento no próximo ponto. Ó, 1, 2. Então, já fiz 2 pontos altos aqui. Então, vou fazer essa sequência até chegar nesse último ponto aqui. Tá bem? Já volto. Voltando com vocês aqui, então, faltou 2 pontos para mim fazer os aumentos. Então, quando você chega aqui, olha... Esse aqui também é um ponto, ó, dá pra vocês verem? Então, esse é o penúltimo e esse é o último ponto, tá? Então, vocês têm que estar toda hora contando, ó. Eu vou contar, ó. Esse aqui é o meu primeiro ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12. Vou fazer mais 2 aqui, um aumento aqui, 12, 13, 14... Então, esse é meu último ponto, ó, dá pra vocês verem, ó, tá vendo? Esse é meu último ponto. Então, 15. E 16. Então, aumento também. Opa, tá bem apertadinho. Então, foram 16 pontos altos, certo? Vocês conferem aí. Agora, na próxima carreira... Nós vamos também fazer mais aumentos. Então, para mim virar a próxima carreira, eu faço o último ponto, é uma correntinha. Vou virar o trabalho. Vou fazer novamente, vou iniciar com ponto baixo, aquele ponto baixo que eu iniciei. Ó, faço um ponto baixo.
introduzo a minha agulha nesse primeiro, último ponto aqui, nessa última laçadinha, faço outro ponto baixo. Pronto, fiz um ponto alto. Então, nessa próxima carreira, são 16 aumentos. Então, é um aumento em cada ponto. Se são 16 vezes 2, dá 32 pontos altos, certo? Essa carreira são apenas aumentos sobre cada ponto de base. Então, vou fazer aumentos aqui, ó. Eu fiz esse aqui, o meu primeiro ponto alto. Vou fazer outro no mesmo ponto. Pronto, fiz um aumento no próximo ponto, ó. No próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E eu vou dar sequência até o final da carreira. Então, terminei essa terceira carreira, que ficaram no total de 32 pontos altos. Então, na quarta carreira, vai ser ponto sobre ponto, que são também 32 pontos altos, tá bem? Então, ó, terminei essa carreira aqui, a terceira, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho, e eu vou fazer um ponto baixo aqui, outro ponto baixo, são 2 pontos baixos. Pronto, fiz meu primeiro ponto aqui, meu primeiro ponto alto. Então, quer dizer, referente ao primeiro ponto alto. E eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto de base, sem aumento e sem diminuições, tá bem? Então, já volto com vocês. Ah, pessoal, esse fio aqui que nós iniciamos o anel mágico, e depois a gente arremata ele. Terminei minha quarta carreira, né, que foram ponto sobre ponto, deram no total de 32 pontos altos. E agora nós vamos fazer a quinta carreira, que vai ser carreira de aumentos, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto falso, né, que é um ponto baixo. E outro ponto baixo. Assim, eu fiz meu primeiro ponto alto. Então, nessa carreira de aumento, vai ser a seguinte maneira. Vai ser um aumento aqui no primeiro ponto. Como eu já fiz o meu primeiro ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto, que é o aumento. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. Na próxima, eu vou fazer no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, tá? Um aumento de ponto altos. Pronto, fiz 2 pontos altos aqui, certo? No mesmo ponto. E o próximo, um ponto alto. Vou fazer essa sequência de aumento até o final da carreira, certo? Aí, na sexta carreira, o que nós vamos fazer? Apenas pontos sobre cada ponto de base. Então, nessa quinta carreira, a gente vai fazer a sequência. Um aumento e um ponto alto. Um aumento e um ponto alto. No total dessa carreira, são 48 pontos altos. E na sexta carreira, nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Então, também são 48 pontos altos, tá bom? Acho que não tem segredo, né? Acho que deu para vocês entenderem. Então, vou fazer a quinta e a sexta carreira. Aí, eu volto com vocês assim que terminar. Terminei as minhas carreiras, vou explicar novamente. Eu fiz a quinta carreira, eu fiz, iniciei com um aumento e um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Fiz essa sequência até o final da carreira, totalizando 48 pontos altos. E a sexta carreira foram pontos sobre cada ponto de base, totalizando também 48 pontos altos, tá? Então, vocês podem reparar que daqui para frente é uma carreira de aumento e uma carreira de ponto alto sobre cada ponto de base, tá bem? Então, agora na sétima carreira, nós vamos fazer, ó, terminei a sexta, né? Vou fazer uma correntinha e virar o trabalho. E a sétima carreira vou iniciar aqui com aquele ponto alto, falso, né? Que são 2 pontos baixos. Ó. Fiz um ponto alto aqui. Então, vou iniciar com um aumento aqui. Um aumento nesse primeiro ponto. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo ponto,
eu vou fazer um aumento. Então, essa carreira é a carreira de aumento. E a próxima carreira, que é a oitava, é ponto sobre cada ponto de base. Então, eu iniciei com um aumento, 2 pontos separados e um aumento. Aqui na próxima, então, são 2 pontos altos, né, separados e um aumento. Vou fazer essa sequência até o final da carreira, totalizando totalizando 64 pontos altos. Tá? Essa é a 7ª carreira. E a 8ª carreira é ponto sobre ponto também, que são, no total, são 64 pontos altos, tá bem? Voltando aqui, terminei minha 8ª carreira. Então, a 7ª carreira comecei com um aumento, depois 2 pontos separados, um aumento, 2 pontos separados, até o final da carreira. E totalizando 64 pontos altos. E na 8ª carreira é ponto sobre ponto, tá? Totalizando também nessa 8ª carreira 64 pontos altos, tá bem? Eu queria explicar para vocês como a gente está usando o fio náutico. O fio náutico é feito de polipropileno, então e por azar meu, né? Infelizmente esse novelo veio com uma emenda, então ele veio assim com um nó. Então, quando a gente faz um nozinho, ele não vai segurar, certo? Ó. Então, com o tempo, ele vai desfazendo o nó, então ele vai acabar soltando o nosso trabalho, ó. Olha como ele fica. Então, o que eu faço? A gente vem aqui, junta as 2 pontas e a gente vem com isqueiro, ó. É uma dica que eu dou para vocês, ó. É dessa forma que a gente vai emendar o fio náutico, tá? Cuidado para não se queimar, que a gente acaba se queimando, ó. E eu venho aqui, ó. Eu dou uma apertadinha nos 2, ó. Dá pra ver, ó. Tá vendo? Ele fica firme. E não dá pra ver tanto a emenda assim, ó. Quando você vai fazer o seu trabalho, a emenda não aparece. Tá bem? Essa é a dica que eu dou. Então, é isso que aconteceu. Então, vamos fazer a 9ª carreira. A 9ª carreira é a carreira de aumentos, tá? Olha, derreteu aqui nos meus dedos. Fiz uma correntinha, vou virar meu trabalho. Vou fazer aquele 2 pontos baixos, né? Que é o ponto falso de ponto alto. Vou fazer o primeiro ponto aqui, pronto. Esse é meu falso ponto alto. Então, como é carreira de aumento, então vou iniciar esse aqui com aumento. Vou fazer outro ponto alto. Pronto. Fiz 2 pontos, um aumento aqui nesse primeiro ponto. E nos próximos pontos, são 3 pontos altos em cada ponto de base, ó. Vou no próximo ponto. 2 e 3 no próximo ponto. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer o aumento. Fiz o aumento. Aí, eu nem mostrei como é que tá ficando a bolsa, né, ó. Ele tá ficando parecendo um melão. A cor de um melão, não é verdade? Mas tá ficando linda, ó. Tá? Então, tá ficando desse jeito a bolsa. Então, é isso. Então, a 9ª carreira vai ser de aumentos, tá? Então, iniciei com um aumento, 3 pontos altos separados e um aumento. Aí, depois eu vou fazer 3 pontos altos separados e aumento, fazendo essa sequência até o final da carreira. E a 10ª carreira vai ser apenas pontos altos, ponto sobre ponto, tá? Então, totalizando em cada carreira 80 pontos altos, tá bom? A 9ª e a 10ª carreira, cada carreira com 80 pontos altos. Então, eu terminei a 9ª carreira, que é a carreira de aumentos, né? Que iniciei com aumento, depois 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos. 3 pontos altos separados, tá? E a 10ª carreira foram pontos sobre pontos, tá? Totalizando em cada carreira 80 pontos altos. Agora eu vou começar a próxima carreira também, que é de aumentos, tá? Que é a 11ª. Eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho. Opa, tô me enrolando aqui. Viro o trabalho, vou fazer aquele de praxe, ponto alto, falso.
né? Que são 2 pontos baixos, ó, 1 e 2. E eu vou iniciar também com aumentos. Com aumento, quer dizer, vou iniciar com aumento, ó. Fiz 2 pontos altos aqui. E nessa carreira, na 11ª, são um aumento, 4 pontos altos, separados, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, então, um aumento mais 4 pontos separados, mais 4 pontos altos. E o próximo ponto é um aumento. Depois eu vou dar sequência de 4 pontos altos, tá? Vou fazer essa sequência até o final da carreira. E a 12ª e última carreira vai ser ponto sobre ponto, totalizando 96 pontos altos cada carreira, tá bem? Aí daqui a pouco eu volto com vocês. Terminei então a minha 12ª carreira, tá? A 11ª carreira iniciei com um aumento, 4 pontos altos separados, um aumento, 4 pontos separados, fiz até o final da carreira, totalizando 96 pontos altos. E na 12ª carreira fiz ponto sobre ponto, que foram também 96 pontos altos, tá? Ó como é que ficou. Então, nós terminamos essa parte. Como a gente tem que fazer 2 partes, então, na próxima que vocês forem fazer a próxima parte, que é a frente ou atrás, né? Vocês vão ter que fazer mesmo número de pontos e mesmo número de carreira, tá bem? Então, para ficar bem igualzinho, ó. Como eu já tenho o outro pronto, deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Ela ficou certinho aqui, ó, tá? Ficou igualzinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? Pra gente fechar, pra ficar tudo igualzinho aqui. Tá bem? Então, são essas 2 partes que estão iguaizinhas, tá? Então, vocês façam da mesma maneira. E eu vou arrematar esse fio também, ó. Tá vendo? Ó, ficou 2 partes iguais. Então, agora, antes da gente... A gente nem vai cortar o fio, a gente vai aproveitar ele aqui e nós vamos fazer apenas pontos baixos aqui em volta toda dessa borda aqui. Então, vamos lá. Então, terminei a 12ª carreira, nem cortei o fio, vou dar continuidade. Eu vou fazer uma correntinha e eu vou fazer pontos baixos em cada espaço desse. Ó, vou fazer meu primeiro ponto baixo. Segundo aqui, ó, tá vendo o espaço aqui, ó? Então, a gente vai fazendo ponto baixo em cada espaço, ó. Outro espaço. Aí, o outro espaço é esse aqui. E vamos fazendo até o final, até esse ponto aqui. Tá? Pra gente... Aqui, terminando aqui, a gente vai arrematar, tá bom? Só vou fazer pontos baixos aqui, nessa abertura aqui. Voltei aqui com vocês para mim mostrar para vocês como é que eu vou arrematar esse fio. Eu vou pegar uma agulha menor, de crochê mesmo, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele tá... Esse fio aqui é aquele fio que eu fiz o anel mágico, tá? Que a gente fez, ó. Eu vou fazer isso. Pronto. Eu dei um nó nele, tá? E o que eu vou fazer? Como eu tenho que fazer pontos baixos aqui, ó, eu já vou arrematar ele junto aqui, ó, tá? Quer ver, ó? Fiz aqui um ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo aqui. Esse ponto do meio vai ficar um pouco duro pra gente pegar. O que eu faço? Eu venho com a agulha menor aqui, ó. E eu puxo o fio, ó. Tá? Porque essa agulha grossa, a número 6, às vezes não entra. Ó, e olha o fio onde que tá. Então, eu vou arrematar esse fio junto, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui. Vou fazendo meus pontos baixos, ó. E eu já vou arrematando o fio junto. Tá vendo? Ó como que ficou bonito aqui o acabamento. Ele ficou retinho, né? Então, vou fazer os pontos baixos aqui, junto, arrematando esse fio aqui, ó.
Tá vendo? Ele fica aqui no meio, ó. No meio do ponto baixo, onde que eu vou fazer. Dá pra vocês verem, ó. Ele tá aqui, ó. Então, eu venho aqui, eu laço o fio e ele fica dentro aqui, ó, no meio. Então, não dá nem pra ver, tá bom? Então, é isso. Eu vou terminar aqui e já volto com você. Terminei aqui de fazer os pontos baixos, olha como que ficou mais bonito, né? Ele fica tudo por igual. Então, esse foi meu último ponto baixo, eu vou puxar o fio. E daqui, eu já vou eu vou dar um nó e eu já vou puxar o... Ó, tá? Então, eu vou pôr a agulha, pegar a agulha, eu ponho... E eu vou esconder, eu vou fazer um nozinho e eu vou esconder ele. Vou esconder esse fio. Aquele fio do anel mágico, ó, eu já escondi ele por aqui, que não dá nem pra ver, ó. Tá vendo? Tá tudo bem escondidinho, não dá pra ver. Então, vou dar um nó aqui, ó. Terminei aqui. Vou fazer um nozinho. Por que que tem que fazer? Porque ele é polipropileno, ele solta, né? Então, ó, dou um nozinho aqui, que não apareça, que não dê pra aparecer. E eu vou escondendo o fio. Assim, eu escondendo o fio, o que eu vou fazer? Peraí, que eu vou esconder o fio. A gente tem que esconder de uma maneira que os outros não percebam também. Não é de qualquer jeito que a gente esconde o fio, tá? Então, vocês têm que esconder o fio, tá vendo? Seguindo a trama dos pontos. Ó, tô seguindo aqui, mas tô escondendo ele no meio, que não tá aparecendo, tá? Ó. É que aqui, às vezes a gente puxa o fiozinho, a agulha entra no fio, aí a gente não consegue puxar. Ah, olha aqui a pontinha do fio que eu arrematei. Depois eu dou uma arrumadinha nele. Tá vendo? Ele pega a trama do fio, agulha, e acaba não passando, ó. Eu acho que esse daqui já foi suficiente. Aí, o que eu faço, ó? Eu repuxei muito aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai se ajeitando. Então, eu vou cortar aqui. E eu venho com o isqueiro. Não corta muito rente, não, tá? Ó. Ó, mais ou menos isso. Eu venho com o isqueiro acaba ajudando e acaba colando também, ó. Eu venho aqui, ó, tá? Olha, não nem aparece, tá bem? É que nem esse aqui, ó. Eu vou puxar esse. Esse aqui é aquele do anel mágico, o fio que eu vou arrematar, que eu rematei aquela hora, ó. Eu venho também, ó, e dou uma coladinha. Eu venho com o fundo aqui do isqueiro pra gente não se queimar. Aí, ó, pronto. Tá bem coladinho, ele fica bem coladinho, tá? Ele não descola não, não se preocupem. Então, pronto, ficou pronta as minhas duas partes da bolsa. Olha que bonito que ficou, tá? Ó, ficou certinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ficou certinho, tá bem? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa parte aqui, a lateral dela, tá? Nós vamos fazer um retângulo aqui e a gente vai costurar desse lado e desse, tá bom? Pessoal, esqueci de medir com vocês quanto que ficou de diâmetro essa bolsa, ó. Ela ficou com mais ou menos 41 centímetros. 41 centímetros, tá? Agora, se você quiser uma bolsa maior, aí você faz a 13ª carreira com aumentos, né? Que seria a sequência, porque a última carreira de aumento nós fizemos com 4. Então, você vai fazer a 13ª carreira com 5 pontos baixos, desculpa, 5 pontos altos e um aumento, 5 pontos altos e um aumento. E a 14ª carreira seria ponto sobre ponto, tá? Se vocês quiserem uma bolsa maior que essa. Eu acho que tá de bom tamanho, 41 centímetros, tá bem? Então, agora nós vamos fazer a lateral. Então, pra gente começar a fazer a lateral, nós vamos começar com 9 correntinhas,
9 correntinhas, ó. Damos aquele nó de sempre, né? Pra gente iniciar. Vamos fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar apenas com ponto baixo, tá? Só que eu vou virar o meu trabalho, ó, a correntinha tá assim, certo? Eu vou virar ele pra cá. E eu vou iniciar o meu ponto baixo nesse segundo nozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você, deixa eu pegar. Ó, eu tenho o primeiro nozinho aqui, tá? Eu vou começar no segundo nozinho. Ó, tem esse primeiro, eu vou começar nesse segundo aqui, tá? Então, vamos lá, vou fazer pontos baixos. Vou introduzir minha agulha aqui. O primeiro é bem chatinho. Vou introduzir, vou fazer pontos baixos. Ó, fiz um. Nessa primeira carreira dão no total de 8 pontos baixos. A gente vai ter que usar o dedo para dar uma levantadinha nele, ó, tá vendo? Pra gente introduzir a agulha, ó. 3. Só essa primeira carreira aqui assim. 4. Vou mostrar para vocês como é que fica depois de pronto. 4. 4. 5. 5, 6, 6, 7 e 8, que é esse últimozinho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o último, ó, tá vendo? O 8 é esse. 8. Pronto, fiz 8 pontos baixos. Vou dar uma arrumadinha aqui. Deixa eu tirar minha agulha, que ele bate na mesa, faz barulho. Ó, fizemos 8 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, tá? E aqui, olha como que fica. Ele fica com as correntinhas aqui. Assim fica com acabamento bem mais bonito, tá? Eu gosto bastante. Por isso que eu pego o nozinho. Assim o acabamento fica bonito. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. O que nós vamos fazer na próxima carreira? Vou fazer uma correntinha. E eu inicio aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó. Faço pontos baixos também. Ó, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer vai e vem com 8 pontos baixos, tá? Até a gente atingir o retângulo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que que a gente tá fazendo. Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer um retângulo para fazer a lateral da bolsa, tá? Ó, vai ser isso aqui. Então, a gente vai fazer apenas com pontos baixos. Ó, vai ser 8 pontos baixos, tanto vai e vem, ó. Vou fazer 8 pontos baixos até o final da carreira. Esse foi meu último ponto aqui, ó. Ele tá bem escondidinho aqui, ó, o último ponto. Então, ó, esse é meu último ponto. Pronto. Fiz a segunda carreira. E a próxima carreira eu vou fazer também uma correntinha e mais 8 pontos baixos, tá? Acho que não tem segredo nenhum. Então, vocês fazem aí até atingir o comprimento que a gente deseja pra gente colocar na lateral, tá bem? Então, eu terminei de fazer a minha lateral da bolsa, olha, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, ficou desse jeito, ó. Então, eu fiz 2 partes dessa, né, desse círculo, ó. Eu vou colocar aqui, como eu falei pra vocês, vou colocar em volta da bolsa. Então, a medida que eu fiz, ó, ele deu certinho aqui, ó, tá vendo? É que... Ó, é isso que eu quero, tá? Eu fiz a lateral da bolsa e depois eu venho com a outra parte aqui em cima, que já está pronto, tá? Então, agora nós vamos... Antes de cortar esse fio aqui, ó, que nós terminamos aqui, nós vamos deixar o comprimento desse fio aqui, pra quê? Pra gente poder costurar junto com a outra parte, tá? Com a parte
redonda da bolsa. Então, vou deixar o comprimento desse fio, vou deixar 2 vezes o comprimento dessa lateral aqui, ó. Opa, enganchou meu fio aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar mais ou menos 2 comprimentos, vou deixar até um pouco mais. Aí, eu corto o fio, vou deixar mais ou menos 2 vezes o comprimento dessa largura aqui. Então, vou puxar o fio. Ó, pronto. Já fiz Então, terminei aqui essa lateral. O que eu vou fazer? Nesse biquinho aqui, ó, eu vou dar uma queimadinha nele, só pra, na hora que eu for costurar, não desfiar, tá? Só isso, ó. Porque quando a gente vai costurando, ele vai desfiando. Então, aperta bem aqui pra depois poder entrar na agulha de tapeceiro, tá? Deixa eu ver. Ó, pra você poder colocar, tá vendo? Ele fica, como a gente queimou ele fica ruim de entrar aqui, ó. Pronto. Ó, tá? Então, tem que fazer para que ele consiga entrar aqui. Agora, a próxima etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir isso para quem quiser fazer o forro, tá bem? Então, quem não quiser fazer o forro, já pode ir costurando a lateral da bolsa, tá? Você pode pular essa parte. Então, mas para quem quer fazer o forro, o que eu vou fazer? Eu vou pôr essa parte aqui, deixa eu mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu coloquei essa lateral em cima do tricoline, eu medi e eu cortei o tecido, ó. Cortei o tricoline, passei ela, dobrei ela aqui, ó. Ó, dobrei e passei a costura na máquina, aqui na lateral, tá? Fazendo esse pontinho. Então, quando vocês forem fazer, vocês vão ter que fazer um pouco menor que a lateral. Por quê? Para você poder costurar aqui, olha, tá? Você vai costurar aqui na lateral. Aí nós vamos pegar a agulha de costura, nós vamos costurar aqui na lateral, sobrando tanto aqui como aqui. E como aqui também, ó. Vai sobrar um pouco aqui também, ó, na beiradinha. Por que eu falo para sobrar? Porque nós vamos costurar ele com essa agulha aqui, certo? Na outra parte da bolsa. Então, tem que sobrar essa costura para depois poder passar essa costura, passar essa agulha aqui, tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou mostrar outra parte que eu já fiz, que eu já adiantei. Essa parte aqui, mesma coisa, ó. Eu coloquei essa parte em cima do tecido, eu desenhei ele e cortei ele, tá, ó. Cortei e costurei na mão essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tô deixando sobra também, ó. Eu deixei essa última carreirinha aqui, vamos dizer, né? Ele sem costurar, tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Pra gente poder costurar a lateral aqui. Então, ele fica livre, ó. Tá? Então, vocês fazem essa parte também. Então, vou mostrar outra parte pra vocês aqui. Então, olha, essa minha parte já está pronta e tá sem forro. Quem quiser já pode fazer, pode costurar a lateral. Mas eu gosto de colocar forro, tá? Ah, e essa bolsa, tanto desse lado como desse lado, são iguais, tá? Aí você escolhe o lado que você quer. Então, olha, eu costurei aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui. Eu vou pôr ele aqui, ó, desse jeito, tá bem, ó? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o alfinete aqui. E eu já volto com vocês mostrando como é que ficou com o alfinete. Aí, eu ensino vocês a costurarem, tá bem? Então, já coloquei alfinete em volta toda do forro, né, ó. Como é que ficou, tá? Então, vocês vão colocar alfinete em todas as partes da bolsa, tá? Então, que são 3 partes, tá? Então, eu vou ensinar vocês como eu costuro a mão.
Lembra que eu falei para vocês que eu costurei dessa maneira aqui na máquina, essa parte? Então, o que que eu faço? Como ela é uma parte redonda, não é por igual, ele não sai igual que nem aquela parte que a gente vai colocar na lateral, porque a lateral é uma reta, né? E esse aqui é meio redondo. O que que eu fiz? Eu dobro ele para dentro, ó. Eu deixei essa costura virada para dentro. E eu coloquei alfinete. Então, eu vou costurar agora com agulha de costura. Então, olha, eu coloquei as duas partes do fio, tá? Eu vou juntar esses dois, eu vou introduzir na agulha. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu inicio, tá? Ah, deixa eu falar outra coisa. Eu não gosto muito de pôr forro, né? Acho que muita gente não gosta. Então, olha, meu fio ficou assim, ó, tá? Então, coloquei os dois inícios aqui, né? O começo do fio, os dois fios juntos. E introduzi na agulha e ficou desse jeito, tá? Pra mim começar a costurar. Então, pessoal, eu também não gosto muito de fazer o forro. Muita gente não gosta de fazer o forro. Também não gosto. Mas isso faz com que seu trabalho fique bem valorizado, né? Porque o cliente vai gostar, tá bem? Então, a gente faz um sacrifício e vale a pena da gente fazer esse sacrifício, vamos dizer. Mas vale a pena, tá, pessoal? Eu acho que não é uma coisa que a gente joga fora, tá? Então, vocês podem começar da onde vocês quiserem. Então, eu vou começar desse lado aqui. Ó, eu vou iniciar... Eu vou tirar até esse alfinete aqui para não atrapalhar. Eu vou iniciar assim, ó. Nós vamos ter que deixar essas correntinhas soltas, tá? Por que que a gente vai ter que deixar solto? Porque a gente vai fazer, nós vamos costurar a parte lateral da bolsa. Então, eu vou iniciar assim, ó, introduzir em qualquer canto da bolsa, qualquer parte. Lembra que nós deixamos essa parte aqui, no final do fio? Ó, eu vou fazer isso para não precisar dar nó, tá bem, ó? Então, é uma dica que eu deixo. Aí, eu vou costurando aqui, ó. Eu vou costurando sempre na beiradinha, ó. Tá vendo? Eu costuro bem na beiradinha do forro. Então, eu costuro uma parte do forro, uma parte da bolsa. Vou fazendo isso, apenas isso. E eu vou repuxando um pouquinho, não repuxem muito, para não ficar tudo embolado, ó. Eu pego essa parte da bolsa. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó, eu pego aqui, bem no cantinho do forro, da dobra, né, que eu fiz. E eu vou costurando aqui, ó, nesse nozinho aqui da bolsa. Eu vou fazer em volta desse forro aqui e nas outras partes também, tá? Então, nas outras partes, vocês também coloquem alfinetam o forro e costurem, tá bom? Para costurar apenas isso, tá? Para não deixar o vídeo muito longo. Eu vou, assim que eu terminar de colocar o forro, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei de colocar forro nas 3 peças da bolsa. Olha como que ficou. Ficou bem escondidinho a costura, né? Ó, fiz essas 2 peças e essa aqui que é a lateral da bolsa. Ó como que ficou, tá? Ficou bem escondidinho. E agora, lembra daquele fio que nós deixamos de sobra? Então, nós vamos começar a costurar a lateral da bolsa. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos começar a fazer isso aqui, ó. Nós vamos começar a costurar a lateral. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu vou pegar um fio náutico, né, que tem de sobra aqui. E eu vou na verdade... Eu vou dar uma laçada só pra garantir aonde eu vou ter que costurar, tá? Por exemplo, ó, eu vou pegar ele aqui, ó, um fio qualquer, tá? Vocês podem pôr qualquer fio, só pra marcar pra gente poder costurar ele e não sair fora, tá bem? Acho que deu pra entender, né? Ó, eu vou dar um nó aqui. Ó, pra gente marcar onde que a gente tem que costurar, tá? Eu vou marcar uns 2, 3 pontos aqui, eu já volto com vocês. Então, olha, eu amarrei um aqui, outro aqui, tá? Ó lá, tá vendo?
é que eu peguei o fio amarelo, poderia ter pego outro fio. Mas é isso, tá? Só pra gente não se perder, ó. E eu amarrei outro aqui. Então, eu vou iniciar nesse canto aqui, onde eu já... Lembra aquele fio de sobra que eu falei pra vocês? Eu já coloquei na agulha, tá? Eu vou aproximar um pouco mais a minha câmera, pra gente começar a fazer a costura. Então, vamos começar a costurar. Eu vou... Como é o início da bolsa, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas alças, não só a alça de dentro, né? Porque, na verdade, a gente só pega a alça de dentro. Mas como é que é o começo da bolsa, pra gente dar uma reforçada, eu sempre pego essas duas alças, eu faço duas vezes, ó. Eu entro aqui duas vezes, eu costuro duas vezes, tá? Porque é começo da bolsa. Peraí que tem coisa aqui me atrapalhando. Ó, tá? E eu vou tirar esse laço que eu fiz. Agora eu vou começar a iniciar. Então, vou fazer como? Eu já passei o fio aqui, certo? Então, eu vou começar a fazer. Eu vou pegar sempre o fio, a alça interna da bolsa, das laterais, quer dizer, ó. Peguei esse fio aqui de dentro e esse também é o fio de dentro. E eu vou fazer aquele tipo zigue-zague. Peguei o fio de dentro aqui também, ó, a alça de dentro, alça interna. E vou fazer isso até o final dessa lateral aqui da bolsa. Ó, pegando apenas o fio interno, tá? Por isso que eu falo para vocês na hora de colocar o forro, colocar ele mais para dentro e deixando essa alça livre, né? Essa correntinha livre. Então, vamos lá, ó. Aqui, por exemplo, que tem um nozinho, a gente pega o próprio nozinho que tá aqui, mas pegando sempre a alça interna da correntinha, tá? Então, vou fazer essa sequência até o final da lateral e eu volto com vocês. Terminei aqui de costurar, como que ficou a costura? Olha que graça que ficou, tá? Então, deixa eu ver, aqui não dá pra me mostrar, deixa eu... Ó, ficou desse jeito, ó, deixa eu virar pra vocês verem. Olha como é que ficou aqui, né? A costura ficou bem bacaninha, né? Então, eu vou terminar esse ponto aqui com vocês, como eu falo pra vocês. No começo ou final da bolsa, eu sempre dou uma reforçada, tá? Ó, eu vou dar uma reforçada aqui. Então, vem aqui, ó. Em qualquer ponto, como eu falei, ponto externo, tá? Oh, desculpa, a alça de dentro, o interno, tá? A alcinha de dentro. Então, eu vou reforçar aqui, ó. Ó como que eu vou fazer. Então, eu abri aqui, eu tô achando que eu vou ter que colocar agulha nessa alça e nessa alça aqui. Então, nós vamos fazer duas costuras, ó, tá vendo? Ele fica mais retinho aqui, ó. Então, vou fazer novamente aqui. Eu vou introduzir novamente minha agulha em outro ponto. Aqui e aqui. Pra gente passar, fazer duas vezes a costura. Se vocês viram que na hora de vocês costurarem aqui a lateral e não der certo, não tá batendo, vocês vão ter que desmanchar e fazer de novo, tá? Crochê é isso mesmo, tem que ter um pouco de paciência e tem que fazer bem feitinho, né? Senão o cliente não vai gostar. Então, é isso, ó. Eu passei duas vezes aqui, eu vou introduzir minha agulha em qualquer ponto, já vou começar, vou dar o nó do lado de dentro, ó. Pus aqui dentro. Aquele fio que eu fiz de sobra, né, pra gente costurar, ele sobrou isso aqui, mas eu acho que vale mais a pena sobrar do que faltar, né? Então, vou dar um nó aqui, em qualquer canto. A gente sempre dá um nó onde não apareça muito. Ó, eu vou dar, eu vou atrás da trama dos pontos aqui, ó. Eu dou um nó e depois a gente corta e queima a pontinha para não soltar. Pronto. Dei o nó. Ó. Puxo.
E eu vou introduzir minha agulha, o meu fio, em qualquer canto aqui, seguindo a trama dos pontos aqui, ó. Assim ele fica bem escondidinho. Acho que eu peguei uma parte aqui que vai acabar aparecendo aqui, ó. Vamos ver se dá. Porque o fio náutico, às vezes a gente pega alguma coisinha. Ó, vou introduzir minha agulha aqui. Vocês vão fazendo de acordo com a trama do crochê de vocês, ó. Então, aí eu vou iniciar com vocês o outro lado também, ó. Acho que eu vou... Pronto, eu acho que já foi suficiente, ó, tá? Eu vou cortar aqui o fio, eu venho com o isqueiro, deixa eu achar meu isqueiro aqui. Ó, vou cortar, não muito rente, tá? Porque eu vou pôr o isqueiro ainda pra dar uma queimadinha nele aqui, ó. Tá vendo? É bem... Aí eu venho aqui com o isqueiro, com a parte traseira do isqueiro, e eu grudo ele, ó. Tá? Deixa eu queimar melhor, que acabou não grudando. Ó. Pronto. Ó, ele não solta, tá? Porque ele derreteu e não dá pra ver. Então, agora nós vamos costurar a outra parte. Eu vou pegar a linha, já venho volto com... Então, olha, eu já amarrei aqui, né? Juntei novamente a outra parte, tá? Que nós vamos costurar ele agora. E novamente eu coloquei o fio, como eu falei pra você, o fio, o tamanho desse fio foi 2 vezes o contorno da bolsa, tá? Eu coloquei assim 2 vezes, tá? Então, ficou aqui. Então, nós vamos iniciar... Aí, você inicia do lado que você achar melhor. Eu vou iniciar desse lado aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou também fazer um nó, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto de reforçar sempre. Eu vou introduzir... Deixa eu ver. Eu vou introduzir aqui, ó. Vocês começam da onde vocês acharem melhor. Então, eu vou começar aqui, ó. Na lateral da bolsa. O que eu vou fazer? Vou dar um nó aqui, depois a gente... Ó, dei um nozinho aqui. E depois a gente introduz com a agulha mais pra cá e a gente corta e queima e cola, tá? Então, vai ser desse jeito que eu vou iniciar. Então, vou atravessar a minha agulha por aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês põem onde vocês... Iniciam onde vocês quiserem. É só pra gente começar a costurar essa lateral agora. Tá vendo? O nó que eu fiz, depois eu vou pegar a agulha, eu jogo ele aqui, o restante desse fio aqui. A gente arremata escondendo aqui, ó. Aí, você vem e corta e cola com... Queima e cola com o próprio calor que a gente queimou do fio. Então, vamos seguir a sequência aqui. Pronto. Tá aqui o fio. Eu vou iniciar nesse canto aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai de acordo com a trama dos pontos. Ó, o meu primeiro ponto é esse aqui. Então, vou pegar as 2 alças. Eu vou tirar esse... Ai, deixa eu abaixar um pouquinho. Eu vou tirar esse aqui, que eu amarrei. Ó, eu vou iniciar a bolsa, a costura. Eu vou pegar as 2 alças, tá? Pra gente reforçar. Puxo. Eu vou novamente aqui. Vou dar uma nova costura. Eu venho por aqui, ó. E eu contorno aqui, ó. Eu vou aqui novamente. E introduzo novamente aqui a agulha, ó. Onde eu iniciei.
pegar aqui, ó, gente. Pronto. Acho que já foi suficiente, tá? Então, eu vou pegando. Agora, eu vou pegando só as alças de dentro. As alças interiores, ó. Tá? Vocês dão uma repuxadinha. Ah, eu acho que esse aqui não ficou legal, não. Tá vendo? Eu achei que não ficou bom. Então, vou desfazer esse ponto. Foi bom eu ter errado? Não é que eu errei, eu não gostei do ponto. Então, vou introduzir minha agulha aqui em qualquer ponto aqui, ó. Deixa eu ver. A gente tem que ir olhando a qual posição melhor pra gente introduzir a agulha, ó. Vou introduzir aqui, pra gente começar, então. Porque, na verdade, a gente não tem um ponto certo, né? De iniciar. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou passar. Na verdade, se eu introduzir aqui, ele vai sair. Então, eu vou introduzir nesse fio aqui, ó. Vou iniciar assim. Pronto, eu acho que vai ficar melhor assim. Ah, ficou melhor assim, tá? Então, vocês vão vendo. Aí, agora eu pego só a alça interna. Opa, não tô conseguindo pegar esse aqui. Pronto, peguei. E eu vou fazer isso até o final também dessa lateral, tá bem? Acho que deu pra tá bem explicadinho, né? Ó, deixa eu ver de onde que eu pego esse aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. E a gente vai fazendo essa sequência até o final, tá? Pegando sempre o fio de dentro, a alça de dentro. Então, terminei de costurar aqui a lateral da bolsa, olha como que ficou, tá ficando a bolsa, acho que tá ficando bem bacaninha, né? Bem bacana, ó. Aí eu vou mostrar, deixa eu ver do outro lado, pra vocês verem como é que tá ficando. Ah, e eu já aproveitei, já acabei costurando esse botãozinho aqui, esse botão imantado. Então, o que que nós vamos fazer? Como eu já costurei esse botão aqui, eu vou ter que fazer essa tirinha pra gente colocar esse botão, tá? Pra ficar assim, ó, desse jeito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E essa tira é a mesma coisa do jeito que eu fiz a lateral da bolsa, tá? Então, depois eu vou costurar essa parte aqui e a tira fica desse jeito aqui, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem essa tirinha aqui. Então, vamos iniciar a fazer essa tirinha aqui. Então, eu comecei, vamos começar com correntinhas. Antes de fazer a correntinha, eu deixei mais ou menos fio de sobra de uns 30 centímetros. Por que que eu deixei? Porque essa parte aqui eu vou costurar na bolsa. Vou costurar com esse fio aqui, por isso que eu tenho que deixar uma sobra de 30 centímetros, tá? Então, é isso. Eu vou deixar mais ou menos 30 centímetros de sobra. Mais ou menos isso. Eu vou dar um nozinho para mim iniciar a correntinha. Vou iniciar com 6 correntinhas, tá bem? Ó, a gente vai fazer igualzinho a lateral da bolsa que nós fizemos. Então, vou iniciar com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, opa, e 6. Iniciei com 6 correntinhas. Eu vou virar as correntinhas. Lembra que a gente começou a fazer através desses nozinhos aqui? Vou fazer da mesma maneira. Não vou começar nesse primeiro nozinho, eu vou começar nesse segundo. Ah, deixa eu tirar isso aqui, acho que acaba atrapalhando. Vou iniciar no segundo nozinho, tá? Aqui, peraí. Ah, o segundo nozinho é esse, não esse, é esse aqui. Então, vamos lá. Então, vou introduzir minha agulha aqui, nesse nozinho, no segundo nozinho. Vou fazer pontos baixos. Ó, fiz 1, 2, um ponto baixo em cada nozinho, tá? 2, 3, 4, 5. Iniciamos com 6 correntinhas, mas deram 5
pontos baixos. Ó, ficou desse jeito. E aquelas correntinhas fica aqui embaixo, ó. O acabamento fica desse jeito aqui. Eu acho bem legal isso, né? Então tá. Aí a gente vai fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho, ó. Viro o meu trabalho. Eu já começo de novo ponto baixo no primeiro ponto aqui. E vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer isso até atingir mais ou menos uns 13, 14 centímetros de altura, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem segredo isso aqui, né? É a mesma coisa que nós fizemos a lateral. Terminando a carreira, a gente sempre faz uma correntinha, tá? Para iniciar a próxima carreira, você vira o trabalho e começa no primeiro ponto aqui de ponto baixo. Como eu já fiz o meu, ó, então ficou desse jeito. Deixa eu medir aqui o meu, acho que deu uns 13, ó. Deu quase 14 centímetros. 14 centímetros deu o meu, tá? Então, eu acho que esse tamanho já ficou suficiente. Aí, o que eu fiz? Costurei, peguei a agulha de costura e linha de costura, costurei esse botão. Então, esse botão que tem essa saliência que vai ficar nessa tirinha aqui, tá? Não esqueçam disso. E o que tá fundo aqui, que vai ficar que vai ficar aqui na bolsa, ó, tá? Não esqueçam disso. Aí, eu venho com a agulha, eu vou costurar aqui por trás dessa parte aqui por trás da bolsa, que seria aqui. Seria isso aqui, ó, tá? Eu vou costurar, ó, coloquei o fio na agulha de tapeceiro e coloquei também o alfinete aqui na tira pra gente poder costurar, tá? Não tem um ponto certo pra gente costurar. Então, vamos de acordo com a trama dos pontos. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu apertar mais aqui, porque a gente acaba saindo do local aqui. Eu tô numa posição ruim, porque por causa da gravação, mas a gente sempre dá um jeito, ó, tá? Então, vamos fazer também aquele de lá pra cá, tá vendo? Agora, eu vou passar pra cá. Então, essa tira aqui, deixa eu tirar aqui do botão, ó. Então, esse alfinete vai acabar me ajudando bastante a segurar a tira. Aí, eu vou pegando de lá pra cá e a gente vai introduzindo aonde achar melhor aqui. Aí, vocês vão fazendo isso apenas pra segurar bem essa tirinha, né? Pra gente usar pra fechar a bolsa. Então, eu vou terminar aqui, né? Que só falta esse cantinho aqui e já volto. Terminei de costurar aqui a tira, ó. Até aqui o final. E eu vou dar um nozinho e vou arrematar, tá? Não acho que não tem segredo nenhum. Arrematar vocês já sabem, né? Ó, a gente faz isso aqui. Ó, eu já dei o nozinho. Eu jogo o fio aqui. Eu vou jogando, escondendo o fio. E aí, joguei, ó, arrematando o fio. E vou pôr o fio aqui por baixo, ó, gente. No meio do forro, eu vou passar ele aqui pra cá, ó. Onde o pessoal não consegue ver. Então, posso cortar e grudar aqui. Olha. Apenas para garantir. Aí, eu corto o fio e eu venho com o isqueiro, tá? O de sempre. Eu venho com o isqueiro, queimo um pouquinho aqui. E gruda aqui, ó. Tá? Então, é isso. Acho que não tem... Aí, a gente vai ajeitando a bolsa. A bolsa tá toda torta agora, mas é porque a gente vai mexendo e a gente vai... Mas assim que terminar, a gente vai ajeitar a bolsa, ela vai ficar uma graça, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu subir aqui minha câmera pra vocês verem.
como é que ficou. Ó, tá vendo? Olha que graça que tá ficando a bolsa. E agora nós vamos pôr as alças, apenas isso. Deixa eu pegar minha alça. E nós vamos também, ó, a alça vai ser assim, ó, tá? Na lateral aqui. Eu vou pôr a alça aqui, com o alfinete. Eu já volto com vocês. Eu vou pôr a alça com o alfinete aqui. Coloquei a alça com os alfinetes aqui, ó, tá? Dando a distância de mais ou menos, ó, tá vendo a beiradinha dela aqui? Eu dei uma distância de 1 dedo, tanto do lado de cá, como desse lado aqui também, ó, tá? Distância de 1 dedo, ó. Estão vendo? E ele vai ficar mais ou menos assim. Então, como eu já coloquei desse lado aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já coloquei aqui desse lado, então a alça não pode estar mais longa e nem mais curta, tem que estar por igual, ó, tá vendo? Ó, ele tá, você pode ver meu dedo aqui, então ele tá na mesma altura, tá? Pra não dar defeito na bolsa depois, dá defeito na hora da gente colocar, de usar, na verdade. Então, vamos lá. Então, eu coloquei o fio náutico aqui na agulha de tapeceiro, nós vamos iniciar aqui. A gente não tem ponto certo para iniciar, tá? Eu vou pegar qualquer ponto aqui, ó. Vou pegar um ponto aqui, vou dar várias voltas nele. E eu vou deixar de sobra um pouco pra gente depois dar um nozinho, tá? Ó, então, vou pegar aqui, vou dar 3 voltas nesse lado aqui, desse lado de cá. Do lado de cá. Aí, depois, 3 voltas do outro lado. Olha, você tá vendo como o fio náutico é? Ele é meio chatinho da gente trabalhar. Acho que eu vou pôr o alfinete aqui, ó. A gente põe o alfinete aqui pra segurar ele. Então, a gente vai puxando aqui, ele não vem. Então, dei terceira volta, e eu vou dar mais 3 voltas do lado de cá, pra gente garantir, pra segurar bem, tá? Porque como é bolsa, é bom a gente reforçar nas alças. Como eu falei pra você, não tem lugar certo pra gente costurar isso aqui, ó. Pronto. Dei 3 voltas de cada lado. Então, vou pegar esse aqui, eu volto aqui novamente o ponto onde eu iniciei. Eu vou dar um nó aqui nos 2. Deixa eu tirar isso aqui. Vou dar, na verdade, 2 nozinhos aqui. Acho que eu vou dar até mais um aqui pra gente forçar mais. E eu venho com o isqueiro. Olha como que eu faço com o isqueiro. E eu junto os 2, ó. Cuidado pra se queimar, tá? Eu junto com os 2. Cuidado pra queimar os dedos, porque o dedo é o nosso trabalho, né? A nossa ferramenta. E eu jogo esse aqui lá pra dentro. Deixa eu esfriar um pouquinho. Aí eu jogo ele lá pra dentro, ó. Pronto. Ele já fica escondido. Tá vendo? Ó. E eu vou fazer da mesma maneira desse lado aqui, tá bem? Já estamos quase terminando já. Então, é isso, pessoal. Terminei de colocar as alças aqui. Olha como que ficou uma graça a bolsa, olha. Ficou ótima. Eu adorei esse trabalho, né? Deixa eu virar aqui pra vocês a frente. Ó, a frente, olha a alça como é que ficou. A alça ficou do mesmo tamanho, tá? Vocês tomem bastante cuidado com isso. E olha aqui o botão, como ficou. Olha o forro por dentro. Por isso que eu falo, eu acho bem bacana a gente forrar por dentro. Ó como que fica. Então, valoriza bastante o trabalho. Não é verdade? Ó. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares. E se inscreva no meu canal. Assim você vai estar me ajudando a gravar novos vídeos, novas receitas, tá bem? Então é isso, pessoal. Então eu aguardo vocês até a próxima aula.